Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Que você possa ter a alegria e a liberdade de saber que o nosso Pai está no meio de nós. Ele ouve nossas orações, Ele ouve o nosso clamor. Ele está aqui para nos ajudar e nos auxiliar. Vamos colocar de pé? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Que ela possa subir como um aroma suave da Tua presença, Deus. Que ela possa chegar no santíssimo lugar. Que o Senhor possa se alegrar com nossas vidas e nossos corações, Pai. Porque a nossa vida é para adorar ao Senhor, a nossa vida é para agradecer o nome do Senhor, Deus. E nós estamos aqui só para adorar ao Senhor e dizer que o nome do Senhor é grande sobre nossas vidas. O nome do Senhor é grande sobre todas as dificuldades. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor receba o nosso culto da melhor forma que o Senhor deseja, Pai. Só para te adorar e fazer teu nome grande. A sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Graça e paz, irmãos, muito bom estar com vocês mais uma vez, neste dia, neste mês, nesta semana especial que antecede o Natal, o qual nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a palavra de Deus nos ensina que Deus é presente hoje, né? A Bíblia diz, hoje é o dia, esta é a hora da salvação. O Senhor nos ensinou a confiar nele todo dia, qualquer dia é dia de Jesus nascer em nossos corações, desde que abramos a nossa mente, o nosso coração
a palavra do Senhor, mas foi instituído pela Igreja Cristã em tempos passados o dia 25 de dezembro para celebrarmos o nascimento do Senhor Jesus. Historicamente, alguns falam que a Igreja colocou esse dia em 25 de dezembro porque havia uma festa pagã nesse dia, então substituíram a festa pelo nascimento de Jesus. Outros historiadores falam que realmente, possivelmente, Jesus nasceu mais para o verão ali nas terras de Israel, né? Porque os pastores estavam no campo, então seria mais para março, abril, alguma coisa assim. Mas não se sabe ao certo quando que Jesus nasceu, o dia que ele nasceu, mas nós achamos importante seguir esse calendário no sentido de aproveitarmos esse dia para darmos uma celebração de uma maneira mais enfática, mais especial, a vinda ao nascimento do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. E nós vamos ler um texto aqui da palavra em que narra esse nascimento. Vamos orar então, pedindo a bênção do Senhor sobre essa nossa celebração nesta manhã, sobre a meditação da palavra, e daqui a pouquinho a gente volta então para meditar um pouquinho a respeito disso, sobre a vinda do Senhor Jesus, o nascimento do Senhor Jesus entre nós. Mas vamos ler primeiramente a descrição, a narração que o apóstolo, o evangelista Mateus faz desse acontecimento. Está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, do verso 18 até o verso 25, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho. E José lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre esse momento de celebração, sobre as suas necessidades, que a graça do Senhor esteja ministrando em nome de Jesus. Amém? Pai bendito, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por esse dia, por esta oportunidade, por este momento de celebração, de culto ao Senhor. E, ó Deus, queremos agradecer porque o Senhor veio a este mundo, o Senhor está conosco e o Senhor veio demonstrar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e nos ajudar, nos perdoar quando buscamos e encontramos ao Senhor, deixando os nossos pecados no passado e começando uma nova vida em Cristo Jesus. Pai, agradecemos por isso e pedimos desde já a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos, das Tuas servas, sobre cada um que neste momento pode nos assistir, nos acompanhar através do canal do YouTube da Igreja Nazareno em Jardim Aurélia, aqui em Campinas. Que a Tua boa mão esteja ministrando, Senhor, segundo a Sua boa vontade, segundo a necessidade de cada um deles. Pai, onde há enfermidade, Senhor, sopra, ó Deus, o Teu Espírito, curando, restaurando, levantando, ó Deus, o Teu servo, a Tua serva, a esse que está pedindo agora, ó Deus, uma direção, uma cura para a sua vida. Pai,
ministra os corações daqueles que possam estar abatidos, estar, ó Deus, desanimados, estar aflitos, estar, ó Deus, preocupados, ó Deus, seja com uma situação financeira, seja com a sua família, ou qualquer outra coisa, Senhor, que possa estar agora afligindo o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, Senhor. Ó Deus, ministra a ele, Pai. Coloca a tua mão, coloca a tua graça, Senhor, segundo a sua necessidade, e abre as portas certas, fecha as erradas, opera, Senhor, os seus milagres, ó Deus, porque o que é difícil, impossível ao homem, para o Senhor, ó Deus, não o é, e nós confiamos e descansamos, ó Deus, não só no seu poder, mas no seu amor para conosco. Pai, colocamos esse culto, esta celebração, a vida de cada um dos teus servos, os pedidos que estão nesta taça de oração, ó Deus, nas tuas mãos, e em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade de termos chegado, Deus, à casa agora dos ouvintes, Senhor, chegarmos aos ouvidos, ó Senhor, de cada um desses, ó Pai, e te louvamos, ó Deus, porque o seu Espírito está ministrando às nossas vidas, aos nossos corações, ó Deus, na mesma fé, no mesmo Espírito, e pedimos então que nos abençoe nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo que tem feito e por tudo que há de fazer no teu santo nome, Senhor. Oramos agradecidos. Amém? Vamos celebrar ao Senhor e em seguida voltamos para meditar na palavra dele. Apareça, teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, se revele sobre nossas vidas, Deus. Vem encher esse lugar, Deus, com a tua glória, com a tua unção, Pai. Incendeia as nossas vidas, Deus. Sim. Tu és bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, mês vazio de mim. Mês vazios de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono e vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche incendiar, vem incendiar. Apareça, que o teu nome
teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar.
liberdade de você levantar o seu clamor na presença dele agora. Tenha liberdade para você expressar a forma de gratidão, a forma de amor, através da sua adoração, através do seu louvor espontâneo, através da sua vida. Ele está ouvindo o teu clamor nesse momento. Levante a tua voz e declare glórias ao nome do Senhor, aquele que deu a vida por nós, aquele que entregou o seu único filho para que hoje nós pudéssemos ter vida. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Graça e paz, irmãos. Voltamos então para a nossa meditação na palavra e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, no qual João narra também o nascimento de Jesus. De uma maneira diferente, ele está narrando a introdução e o propósito em especial da vinda de Jesus entre nós. Então, o tema desta mensagem é o propósito do Natal. Os evangelistas, escritores inspirados por Deus, Mateus, Marcos e Lucas, narram o nascimento histórico de Jesus e com todas as suas características, mas João narra a vinda de Jesus já falando não desse momento histórico, não desse momento genealógico, mas de uma maneira já com um objetivo, falar do propósito da vinda de Jesus, e ele começa então a sua narrativa falando quem é Jesus e o porquê dele vir até nós. E é sobre isso que nós queremos meditar nesta manhã, sobre o propósito do Natal, a importância disso para as nossas vidas. Amém? Então vamos ler esse trecho, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 18. Diz assim a palavra: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos que crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus,
mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Oramos para que o Espírito de Deus, que veio em Cristo Jesus, que se manifestou após a sua subida, que usou homens e mulheres no passado para escrever e nos deixar a sua palavra, usou homens e mulheres para conservar a sua palavra, para que chegasse até nós, ela não só escrita, mas o testemunho e de vida e do poder de Deus através de Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui, pela sua graça e misericórdia, celebrando a vinda do Senhor Jesus. Nós pedimos que esse Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, esteja agora ministrando às nossas vidas, aos nossos corações, para a honra e glória do seu nome, também pela necessidade de cada um de nós. Pai, oramos agradecidos no teu santo nome. Amém? Graças a Deus. Irmãos, como eu falei na introdução, no começo desta celebração, alguns até discutem se devemos celebrar ou não o Natal, porque o Natal, segundo alguns, se originou numa festa pagã, tal. Natal quer dizer o dia natalício, né? Então, alguns acham que, como não se tem, claro, o dia que Jesus nasceu, não deveríamos ter esta celebração. Mas, biblicamente, olhando para a Bíblia e olhando para a história, nós cremos que, independente do dia que Jesus nasceu, nós devemos celebrar a vinda, o nascimento de Jesus, todo dia até, né? Mas como há um momento para o mundo, de uma certa maneira, pelo menos o mundo ocidental mais cristianizado, parar e refletir sobre isso, nós cremos que devemos aproveitar sim esta oportunidade para celebrarmos o Natal. E também é uma oportunidade também para nós até esclarecermos, né, qual que é o propósito do Natal. Porque é claro que no transcorrer da história e também outros meios, vamos dizer, o comércio e outros meios, aproveitando esse marco desta data, se aproveitam para também vender os seus produtos, fazer as suas festas, mas perdem muitas vezes o sentido primário, o sentido primeiro do Natal, com o qual nós devemos celebrar. Então, quando João escreve o seu evangelho, João não começa narrando a história, a genealogia. João já começa falando desse propósito. E é nisso que a gente quer meditar um pouquinho nesta manhã. Porque quando chegamos a esta época do Natal, às vezes até um contraste, né? Por quê? Porque todos deveríamos então estarmos, vamos dizer assim, animados, felizes, celebrando, mas não é assim. Por que não é assim? Porque nós enfrentamos uma realidade e que às vezes não está bem para nós. Não está bem, às vezes, financeiramente, às vezes não está bem na saúde, seja nossa, às vezes preocupação com algum familiar, com alguma enfermidade um pouco mais grave, especialmente nesses dias que ainda enfrentamos um resto de pandemia, esperando aí que ela realmente acabe, tomando os cuidados para ela não voltar. Então, há estas preocupações. Há uma preocupação também, e que às vezes nos abate, é de que quando nós estamos às vezes celebrando, mas olhando para esse contraste do mundo ainda, onde ainda há dor, há sofrimento, os hospitais estão aí, estão de plantão e recebendo e cuidando de gente, graças a Deus. As penitenciárias estão aí, muitas vezes cheias. E no nosso dia a dia também,
enfrentamos as nossas lutas, nossas dificuldades, os nossos problemas. O Natal, ele culmina, né, como ele está terminando também já o ano. Muitas vezes a nossa reflexão, nós paramos e às vezes nós não pensamos no que conseguimos alcançar, no que vencemos, e nós ficamos pensando no que não temos, no que não alcançamos. Mas se a gente chegou até esse Natal, já só de estarmos vivos e celebrarmos a vida, é uma grande vitória que Deus tem nos dado e nos proporcionado pela sua graça e pela sua misericórdia, né? O grande problema, talvez, do Natal é de termos, às vezes, esse sentimento de frustração, de apatia, de desânimo, é que talvez a gente esteja olhando então mais para essas circunstâncias e esquecendo realmente que não minimizando, não deixando de se importar por esses problemas ou por essas necessidades, ou mesmo por essas dores, né? Seja dores da alma ou seja dores do corpo, nós podemos celebrar, porque é justamente por causa desse contraste que Jesus veio ao mundo, para nos trazer um alento, para nos trazer esperança, para nos trazer salvação através do seu Espírito Santo, salvação que se concretiza na eternidade, mas que começa agora. O sentido de vida eterna não é simplesmente vida infinita, mas é uma vida também com qualidade. E a vinda de Jesus, ela é justamente para isso, para que nós que estávamos perdidos e desorientados pudéssemos encontrar um caminho, encontrarmos uma direção, encontrarmos essa clareza que Deus quer nos abrir os olhos para que possamos ver além do que às vezes está no nosso cotidiano. Nós vemos lá no livro de Gênesis que tudo que Deus criou era bom, e cremos que se Deus nos criou, cremos que Deus nos colocou, né, nos trouxe a esse mundo, para que de alguma maneira nós vivenciamos, nós nos realizemos, nós desfrutemos de tudo isso que Deus criou, né? Porque dar-nos a entender o livro de Gênesis que Deus preparou todas estas coisas da sua criação justamente para colocar-nos aqui, para então nós desfrutarmos destas coisas. Infelizmente, quando a gente lê o livro de Gênesis, houve o pecado deteriorou todas essas coisas, deteriorou principalmente a relação com Deus. E que o propósito que nós vamos ver aqui da vinda de Jesus é restaurar todas as coisas. E é restaurar primeiramente o relacionamento com Deus, o relacionamento com o nosso Criador. Então, não há nada de errado, né, nós celebrarmos com comida, não vou dizer com bebida, desde que não seja bebida alcoólica, né? Não estamos aqui criticando, mas só recomendando, né, que cuidado nisso aí. Né? Mas podemos celebrar com comida, podemos celebrar com presentes, podemos celebrar de várias maneiras o que Deus tem para as nossas vidas, sendo gratos por, acima de tudo, podermos ter um relacionamento com Deus. E quando nós, então, encontramos esse propósito, as demais coisas que Deus criou e que Deus nos proporciona, ela nos torna, vamos dizer assim, elas tornam a ter vida. Porque senão, todas estas coisas são coisas que às vezes nos trazem um prazer momentâneo, nos trazem às vezes uma alegria momentânea, mas que no dia 26, depois do dia que celebramos o Natal,
muitas vezes já se passou. Então, é importantíssimo que eu e você tenhamos claro qual que é o propósito do Natal. Mais importante do que sabermos que nós possamos aproveitar, desfrutar desse propósito, da comunhão com o Senhor e então vivenciarmos um verdadeiro Natal em Cristo Jesus. Amém? João, então, ele descreve aqui a vinda de Jesus e uma primeira coisa que nós encontramos aqui no Evangelho de João é que João enfatiza a divindade de Jesus e no sentido de que ele estava com Deus e ele era Deus. É o Deus encarnado, ou seja, revelado em Cristo Jesus e que nos mostra quem é Deus, né? Nos versos primeiros aqui, ele já diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, João está descrevendo aqui a encarnação desse Deus. E que isso significa? Lemos no Evangelho de Mateus, quando há a narração histórica, que Mateus narra uma profecia de Isaías, lá no capítulo 7, se você verificar, há uma profecia de Isaías dizendo que nasceria uma criança, a virgem engravidaria, e nasceria uma criança e ela seria chamada de Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Então, a vinda de Jesus é Deus estar conosco. Se o pecado lá no passado nos separou, nos distanciou, nos afastou de Deus, a vinda de Jesus é Deus estar conosco. A encarnação do Senhor Deus estar sobre nós. Quando se estuda talvez um pouco de antropologia, de uma perspectiva espiritual, nós vemos que nós temos a necessidade de Deus sobre as nossas vidas. O evangelista João, ele narra muitas vezes Jesus, como também os outros evangelistas, narram Jesus introduzir um novo conceito sobre Deus quando ele está nas suas pregações e falando de Deus. Ele introduz o conceito agora de Deus como Pai. Se você vê o Velho Testamento sempre é o nosso Criador, o nosso Senhor, o Deus dos exércitos e vários aspectos assim. Mas Jesus introduz agora a figura de Deus como Pai, porque é o nosso, não só o nosso Criador, mas aquele que está conosco, que nos orienta, que nos ajuda, que nos capacita e que pode nos fortalecer para o dia a dia da vida. Segundo se estuda, né, ou se estudou muito até hoje, nas áreas sociais, seja na psicologia, na psicanálise, se estuda às vezes a questão de relacionamento entre pais e filhos. E uma das coisas que às vezes se falam ou se estudam é sobre a ausência do pai na vida de uma criança, né? Muitos livros, muitos estudos têm feito sobre isso e narrando às vezes essa carência ou os problemas que a ausência do pai traz sobre a vida de uma criança. Às vezes até mesmo o pai dentro do lar, mas como alguns chamam, o pai ausente, não conversa, não dá atenção, não se preocupa com o seu filho. Então é um pai ausente mesmo estando ali presente e que também tem dificuldades, maiores dificuldades quando não há esta figura do pai. E os estudos mostram que
é importante para a criança ela ter, então, um substituto, ela busca esse substituto, há no seu coração, há na sua natureza, né, intrínseca, ela busca esse substituto para o pai, seja num padrasto, num avô, num tio, num professor, ou alguma figura que possa ali, uma figura masculina na questão do pai, que possa substituir a figura do pai. E muitas vezes, graças a Deus, isso pode ser, vamos dizer assim, minimizado. Outras vezes não se consegue superar isso e traz problemas, às vezes, para a vida toda, quando aquela criança cresce e ela, sem saber, mas ela continua buscando aquele amor, aquela presença, aquele sentimento de pai na vida dela, né? Até em alguns casamentos, às vezes a gente nota isso, que a pessoa teve uma dificuldade muito grande nesta questão da infância e depois ela transfere isso, buscando que alguém, o próprio marido, substitua o pai. Só que marido é diferente de pai, então nunca vai conseguir complementar 100%. Então, se a pessoa não entender isso, gera alguns conflitos. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Nós estamos falando, usando isso para mostrar a necessidade que às vezes temos do pai. Isso, pai físico, pai biológico. Mas também nós cremos e nós vivenciamos isso, que da mesma maneira nós temos uma natureza, temos uma necessidade intrínseca de Deus sobre a nossa vida. Santo Agostinho, ele usava uma ilustração bem conhecida que se o nosso coração fosse um quebra-cabeça, a peça maior ali e que nada pode substituir é aquela peça que poderíamos chamar de Deus, né? Há um buraco, há um espaço na nossa vida, no nosso coração, e que nós não conseguimos, por mais que tentamos, preenchê-lo com coisas diferentes, senão a presença de Deus na nossa vida. Buscamos em outras coisas, buscamos às vezes não pensar sobre isso e por aí vai, mas precisamos disso. E pela misericórdia de Deus, Jesus veio a estar conosco, a enviar o seu Espírito, porque é Deus conosco que complementa, nos dá então esse sentimento, esta orientação sobre a nossa vida. Também o fato de Jesus estar conosco. Eu gosto da carta aos Hebreus, como de todos os livros da Bíblia, mas eu tenho uma atenção especial ali em Hebreus, e o autor fala que Jesus aprendeu quando esteve aqui. Mas o que Deus podia aprender? A Bíblia diz também que, então, por causa disso, ele pode o quê? Nos socorrer perfeitamente. Então, entendemos que ao vivenciar as nossas dores, ao vivenciar as nossas angústias, ao vivenciar os nossos sentimentos ruins, Jesus, diz a Bíblia, foi tentado em todas as coisas. Ainda que ele não pecou, mas ele foi tentado em todas as coisas. Então, diz a palavra, ele pode nos socorrer. Ele não apenas entende, vamos dizer assim, mas ele vivenciou estas dores que nós vivenciamos. Então, a palavra diz que agora, de uma maneira, se a gente pode usar esse termo, mais que perfeito, ele pode nos socorrer em Cristo Jesus. Então, Natal é a revelação de Deus conosco, a revelação desse Pai, a revelação desse Pai no sentido não só que gerou, mas também no sentido de que está conosco e quer nos amar, quer nos salvar, quer nos abençoar nesta caminhada. O verso 4 a 8 diz que ele era luz, que esta luz ilumina todos os homens, que apesar de muitos não o reconhecerem, mas no entanto todos que receberam,
Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Entendemos aqui que esse sentimento de luz é justamente para tirar-nos das trevas da falta de direção. Quando estamos num lugar escuro, nós não sabemos onde estamos, muitas vezes nós não conseguimos ver-nos a nós mesmos, não conseguimos ver os outros claramente, não se sabe qual direção tomar para sair daquele local. Então, quando Jesus vem, Ele vem nos dar direção, Ele vem nos ajudar a olhar para ver quem nós somos, pecadores, errados, muitas vezes falhos, mas também Ele veio nos salvar e nos mostrar também o potencial da criação de Deus, sermos feitos filhos de Deus, sermos homens e mulheres capacitados, ungidos, usados poderosamente por Deus, seja para uma obra, que a gente pode dizer humilde, seja para uma obra que os humanos consideram grandiosa, mas para Deus, cumprindo ou vivenciando aquilo que Ele pode usar e desfrutar na nossa vida, fazendo com que nós também desfrutemos das coisas que o Senhor tem para nós. Então, a luz de Deus significa dar um sentido à nossa existência, aclarar, ela vem nos dar o que nós chamamos de esperança, ou seja, há um valor em viver a vida, há um valor em prosseguir, há algo lá na frente que vale a pena nós continuarmos. E quando a luz de Jesus, a presença de Jesus nos clareia, nos ajuda a caminhar nisto. E ele diz então que também o sentido do Natal é que Jesus veio para todos os que nele crerem serem feitos filhos de Deus. Nós podemos dizer essa questão de ser filho de Deus, não ser filho de Deus, é no sentido de que nós saímos de casa, nós nos perdemos na escuridão, mas podemos voltar como filho pródigo, podemos crer em Cristo e podemos ser recebidos novamente como filhos de Deus e não como apenas alguns seres existentes aqui no mundo, apenas aqui. Não, somos filhos de Deus, Ele nos deu esse poder, Ele nos deu essa possibilidade. O povo de Israel tinha esse conceito de que Deus cuidava deles, que Deus era com eles, mas quando Jesus veio, Jesus está dizendo, olha, o povo de Israel foi usado para a minha vinda, como Deus prometeu lá a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, não seria apenas a família de Abraão, os descendentes de Abraão, mas todas as famílias, agora descendentes, podemos dizer, espirituais, talvez, de Abraão, no sentido de que da descendência ali veio Jesus, e Jesus hoje, então, Ele está colocando e demonstrando e nos proporcionando a oportunidade de chegarmos a Deus. Então, independente da herança, independente do nosso passado, seja ele de bênção, de maldição, seja ele de pobreza ou de riqueza, seja ele de enfermidades ou de glória, nós podemos chegar ao Senhor Jesus. Como? E aí, João conclui até esse trecho dizendo que Moisés deu a lei, dizendo, olha, segue, faz isso, mas muitas vezes o homem não conseguia, não cumpria, cumpria um tempo, voltava para trás, mas ele diz, olha, a vinda de Jesus, Ele se fez carne, a glória do Pai brilhou nele, e Ele, da sua plenitude, nós recebemos a sua graça, pois a graça de Deus, pois a lei de Deus foi dada por Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. Moisés deu o que nós podíamos e devíamos fazer, e Jesus veio para, através da sua vida, nos religar a Deus, nos proporcionar a possibilidade do Espírito Santo
que esta graça nos ajuda então a vivenciar as coisas de Deus. Isto é Natal, né? Demais coisas, como disse Jesus, serão acrescentadas. E se podemos ter mais coisas, não há problema algum. Mas não podemos esquecer que a graça de Deus, Jesus veio revelar o Pai, Jesus veio nos mostrar o caminho, nos dar clareza, abrir o nosso entendimento, acender a luz dele na nossa vida. Ele veio nos salvar, veio nos fazer filhos de Deus, se a gente pode usar uma figura de linguagem, nos acolher nos seus braços. Ele veio agora para nos dar da sua graça, para que nós possamos cumprir o nosso propósito na nossa existência, propósito para o qual Ele mesmo nos criou. Então, nesses dias que celebramos o Natal, né, lembremos que Deus está conosco. Independente de quem você é, independente de como você está hoje, seja socialmente bem aceito, não aceito, seja rico ou pobre, seja alguém que está bem de saúde, forte, bonito, alguém que às vezes não está tão bem, às vezes até acamado, passando por esta luta, saiba que Jesus veio para você. Jesus veio para nos mostrar o amor do Pai. Veio para nos acolher, para te receber em seus braços, para te curar, para te perdoar, como tem feito através desses centenas de anos. E Ele quer que estejamos com o Pai. E na medida do possível, da sua graça, vivenciarmos aqui as coisas que Ele tem para nós. E por fim, a vida eterna para sempre com Ele. Esse é o propósito do Natal. Deus nos ama, Deus nos dá sentido, nos orientação, nos liberta e está conosco. E deseja celebrar conosco esse Natal. Por isso, queria orar com você nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. E se você tem oportunidade de celebrar com comida, com os amigos, amém, glória a Deus, assim seja, né? Estaremos celebrando aqui na Igreja Nazareno hoje, às 18 horas, com os irmãos, celebrando o Natal. Você está convidado a estar conosco, ou, se não puder, nos assistir novamente pela internet. Mas celebre o Natal, celebre principalmente no seu coração, com gratidão. Coloque sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Talvez você não entendeu muito bem essa questão ainda, mas fala com Ele, fala: Senhor Jesus, eu estou aqui, me ajuda, me orienta, me conduz, que a sua luz me dirija e cuida da minha vida. E Jesus tem prazer em fazer isso, porque foi para isso que Ele veio. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, ó Deus, refletindo na sua palavra e nesta palavra, ó Deus, que revela, Senhor, a sua vinda, como diz o apóstolo Paulo, vindo à plenitude, aquele momento especial dos tempos e tempos, o Senhor veio para, ó Deus, nos mostrar o Pai, para estar conosco, para nos orientar, salvar e dirigir aqui e por fim a vida eterna. Pai, que esta revelação do Senhor possa alcançar, possa estar no coração de cada irmão, cada irmã. Talvez alguns estão pedindo uma graça sobre alguma necessidade e talvez alguns estejam dizendo: Senhor, eu quero receber o Senhor no meu coração, quero que o Senhor nasça não só na história, mas nasça também na minha vida, Senhor, e a partir de hoje me orienta, me dirija, me dá esse sentimento, esse sentido de vida, Pai, para toda a eternidade. Senhor, ministra esta vida, este coração, em nome de Jesus, Pai. Ser com cada um desses, Pai, que possamos sim ser, ó Deus, a luz do mundo, ser o sal da terra, reflexo do Senhor na nossa vida, para esse mundo tão necessitado,
e que precisa, ó Deus, ainda conhecer o Senhor para superar, ó Deus, as suas mazelas, as suas dificuldades. Usa a nossa vida, usa, ó Deus, a sua vida em nós para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós oramos agradecidos, pedindo que o amor do Senhor, que é eterno, Senhor, desde o começo e não tem fim, que a graça do Senhor Jesus, que nos ajuda em toda necessidade e oportunidade, através da presença, do poder, do consolo, da ministração do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de nós até que o Senhor volte. Pai, oramos agradecidos no Teu nome. Deus abençoe, um bom dia para você e até a próxima oportunidade. Amém?